Olá, seja muito bem-vinda. Você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e hoje eu vim falar com você sobre inflamação. Mas espero que eles não escutem. Mas hoje eu vou te falar de mentiras mais comuns que te contaram sobre o processo de inflamação e de desinflamação também. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir para cumprir os 4 passos que eu sempre peço aqui, para você se inscrever aqui no canal. Dá uma olhadinha, vê se você está inscrita aqui embaixo. Vê aqui se você ativou as notificações. Tem um sininho aqui em cima. Ative as notificações desse canal. Eu garanto que você vai querer isso, porque o YouTube começa a indicar vídeos que realmente têm a ver com o seu perfil a partir de agora. Então, você começa a colaborar com o YouTube e o YouTube colabora com você, tá? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, dê o like nesse vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal, e faça um comentário. Quanto mais comentários você fizer, quanto mais você engajar aqui no canal, mais o canal cresce, e isso também acontece do YouTube começar a direcionar melhor os conteúdos para você e priorizar você aqui nessa plataforma, tá bom? Então vamos para o tema do vídeo de hoje, que eu quero te contar as mentiras e te alertar sobre essas mentiras e o que fazer em relação a elas quando você quer desinflamar o seu corpo. Vamos comigo? Se você chegou até esse vídeo é porque em algum momento você ouviu falar de inflamação, procurou sobre o tema inflamação, de algum lugar você veio, você não tá 100% crua. Mas eu vou dar uma resumidinha no processo de inflamação crônica aqui com você, para que as coisas fiquem um pouco mais claras ao longo do vídeo, tá? Então, uma inflamação, ela é um processo de defesa do nosso corpo. E o que eu quero que você imagine? Eu quero que você imagine um reino. Imagina um reino que tem o rei, que tem a rainha, que tem a princesa, um reino, né? E esse reino, ele precisa ser protegido. Ele precisa ser protegido por um exército, por soldados que defendam esse reino contra qualquer tipo de invasor, tá? Você é o reino, o seu corpo é o reino. E esses soldados que te defendem são as células do seu sistema imunológico. Lá no seu exame de sangue, você já não viu lá? Leucócitos, linfócitos, basófilos, no seu eosinófilos, blá blá blá. Não tem tudo isso lá? São tipos diferentes de células imunológicas, que a gente divide em 3 grupos, que são os leucócitos, os linfócitos e os macrófagos, mas você não precisa saber disso agora, nomes difíceis, nada a ver, mas você vai entender. É como se o linfócito, o leucócito e o macrófago, eles tivessem patentes diferentes, né? Não importa qual, mas cada um tem a sua função dentro desse reino como um soldado desse reino. Então, todas as vezes que tem uma ameaça, que tem um invasor, o seu sistema imunológico, os seus soldados são chamados para te defender. E para esse processo a gente dá o nome de inflamação. E na maioria das vezes de inflamação aguda, ou seja, pensa no aguda como uma agulha, é pontual, é específico, é ali. Então, suponhamos que você tomou uma água em algum lugar que não tinha procedência e pegou uma virose. Você pegou uma virose, daqui uns 3 dias você já tá bem. Por quê? Porque o seu sistema imunológico, ele vai ativar inteiro, ele vai chamar todos aqueles soldados para te defender, vai atrás daquela ameaça, que é aquele vírus, né, que tá te causando diarreia, te causando vômito, te causando febre. E aí, te causando febre não, porque a febre é resultado desse processo de defesa. Mas eles vão atrás desse vírus e vão eliminar esse vírus. Então, em 3 dias, mais ou menos, você já tá bem. A mesma coisa, por exemplo, quando você fica resfriada. Você ficou resfriado, você pegou uma bactéria na garganta, ou uma infecção viral, sei lá, alguma coisa invadiu o seu corpo. E aí, seu sistema imunológico, seus soldados, são chamados para irem te defender, né? A mesma coisa quando, por exemplo, você se machuca, rala o cotovelo e aí aquele lugar fica o quê? Inflamado, vermelho, inchado, dolorido, né? Forma aquela aguinha amarela, que é a linfa cheia de linfócitos, e as suas células de defesa vão ali te proteger para que nenhuma ameaça entre até que a pele volte a se recuperar. Isso é um processo de inflamação aguda,
né? Pontual. Qual que é o processo de inflamação que é prejudicial para o seu corpo? É o processo de inflamação crônica, né? E por que uma inflamação ela pode se tornar crônica? 80% desses soldados, dessas células imunológicas, não ficam andando à toa pelo reino. Eles ficam em um batalhão. Esse batalhão fica lá no seu intestino. Então, 80% desses soldados, dessas células imunológicas, estão lá no seu intestino. E aí, o que acontece? O intestino é um órgão que demanda muita energia, que trabalha muito. Ele digere alimentos, ele produz hormônios, ele produz enzimas, ele faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, esse intestino, ele precisa estar saudável, ele precisa de nutrientes, ele precisa estar com as suas células bem juntinhas, né? Que a gente chama de tight junctions. E aí eu vou pedir para colocar aqui na tela as tight junctions. Isso daqui é um intestino. Essas coisinhas cor-de-rosas aí que você tá vendo são os seus enterócitos, que são as suas células intestinais, né? Então, seu intestino todo ele é recoberto desses enterócitos. E para um enterócito ficar grudadinho no outro, você vai ver aqui na imagem a palavra tight junctions, junções apertadas. Os enterócitos, eles precisam ficar bem grudadinhos um no outro. E quando acontece um processo inflamatório, essas tight junctions, elas começam a ficar mais espaçadas, tá? Pode tirar a imagem da tela. Deixa eu explicar isso daqui. Então, seu intestino, ele precisa estar íntegro, saudável, forte, como um batalhão, como uma fortaleza para proteger esse reino, né? Só que aí, o que acontece? Suponhamos que esse intestino sofra alguns ataques. E esses ataques, eles podem vir de bactérias, de vírus, de doenças, de um acidente, de exercícios extenuantes, por exemplo, como um ultramaratonista, de estresse crônico, um estresse por período prolongado que você tenha passado, por medicações, pela própria desbiose, né, pelo desequilíbrio da microbiota intestinal. Por algum motivo, esse intestino está sofrendo por uma má alimentação ao longo de muito tempo. E essas tight junctions começam a ficar mais frouxas, né? E é aí que eu te levo para o primeiro ponto desse vídeo, que é a primeira mentira que te contam. Tá tudo bem você comer glúten. Tá tudo bem você comer o seu pãozinho todos os dias. Não, não tá tudo bem. Sabe por que não tá tudo bem? Porque aquelas tight junctions que eu falei ali atrás, porque aqueles grampos que seguram um enterócito no outro, uma célula intestinal junto com a outra, essas tight junctions, elas se expandem e se afrouxam, deixando as células intestinais abrirem espaço para uma infecção acontecer. Esse espaço ele aumenta, essas tight junctions afrouxam com o consumo contínuo do glúten. O glúten, ele consegue fazer o afrouxamento da sua barreira intestinal, causando buracos ali na sua fortaleza que vão deixar ameaças passarem. E aí o que tinha que passar para dentro do seu intestino, que eram nutrientes, né? Carboidratos, proteínas, gorduras, né, que na verdade não são absorvidos dessa forma, são absorvidos como aminoácidos, como ácidos graxos, como glicerol, como sacarídeos, né, a própria glicose. Era isso que tinha que entrar para dentro do seu corpo, vitaminas, minerais. E aí, com o intestino frouxo, com essas células abrindo espaço, o que começa a passar para dentro dessa corrente sanguínea? Toxinas, resto de bactérias, restos de alimento. E esses soldados, eles vão precisar sair desse intestino, porque todas essas toxinas, essas ameaças começaram a cair na sua corrente sanguínea. Ao cair na corrente sanguínea, o corpo todo recebeu isso. Então, aquelas células do sistema imunológico, aqueles soldados que estavam no batalhão, vão percorrer o corpo todo atrás dessas ameaças para te defender. Só que aí o que acontece?
A longo prazo, eles não acham quais são essas ameaças. E se acham, precisam ficar lutando o tempo todo. Uma hora começa a agredir os seus próprios tecidos saudáveis, que é onde você começa a desenvolver sintomas de inflamação e as consequências dela. Então, quando as pessoas te falam, tá tudo bem você comer glúten todos os dias, não está tudo bem. Esse glúten vai afrouxar essa barreira intestinal. Esse glúten vai aumentar esse estado inflamatório. Ah, Malu, mas só para quem é celíaco? Não, para todo mundo. Por isso que, claro, não tem problema. Se você não tem sensibilidade a glúten não celíaca, se você não é alérgica ao trigo, se você não tem doença celíaca, não há problema algum de você consumir glúten, mas que não seja com frequência, que não seja todo dia, que não seja o tempo todo. A nossa alimentação comum do brasileiro, é comum que a gente acorde de manhã e coma 2 pãezinhos de sal, que na hora do almoço tenha um macarrão, que de tarde você coma algum biscoito para matar a fome, faz um miojo, mais tarde você come mais um pãozinho na hora do lanche, aí de noite você pede uma pizza, pede um hambúrguer, é glúten, 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 glúten e muita cerveja. Onde que tem glúten? Trigo, centeio, cevada. Muita cerveja, é muito glúten o tempo todo, indo lá afrouxar essa barreira intestinal. Então a primeira mentira que te contam é que comer glúten todos os dias tá tudo bem e não tá tudo bem. A segunda mentira que eles te contam é que se você tem intolerância à lactose, basta você comer um alimento zero lactose. E eles estão corretos. Se você tem problema apenas com a lactose. E eu posso te falar, a maioria das pessoas não tem problema só com a lactose. Por isso que elas começam a retirar os alimentos com lactose, começam a consumir zero lactose e continuam passando mal. Continuam com distensão abdominal, continuam tendo dor, continuam tendo refluxo, continuam tendo rinite e sinusite, continua saindo muco nas fezes, que é como se fosse um catarro, uma melequinha nas fezes. Essas pessoas continuam tendo acne, continuam tendo dermatite. Por quê? A lactose, ela é um carboidrato que precisa ser digerido pela enzima lactase. Se você não tem a lactase no seu intestino, você é intolerante à lactose, e aí você não digere bem essa lactose, e ela vai fermentar. Então, qual é o problema da lactose? Ela vai te dar um pouco de gases, talvez diarreia, depois tá tudo bem. Mas o problema com o leite vai ser a caseína. A caseína, ela é sim uma proteína que está no leite, que está no queijo, que está nos lácteos em geral, e que é inflamatória para uma gama de pessoas. Tem uma porcentagem de pessoas que não tem problema nenhum com caseína e elas são abençoadas e escolhidas por Deus, né? Mas uma outra gama grande de pessoas tem problema com a caseína e acha que o problema é só a lactose e não é. Ela tem problema com a proteína do leite. Ela não é alérgica, tá? Ela não é alérgica à proteína do leite, mas ela tem algum tipo de sensibilidade a essa proteína que faz com que o sistema imunológico dela reconheça aquilo como uma ameaça e comece a inflamar esse corpo por conta da proteína desse leite. Não é todo mundo, mas é uma boa parte das pessoas. Então, também não tá tudo bem se você passa mal até com leite zero lactose. A mentira número 3 que te contam é que produto fit é mais saudável. Produto fit normalmente não é mais saudável. E por que não é mais saudável? Porque todo alimento fit tirou o açúcar, tem que botar um adoçante, porque senão ninguém vai aceitar aquele sabor, né? Sendo que é muito diferente do alimento tradicional. Então, se vai fazer um biscoito recheado, eles vão tirar o açúcar e vão ter que botar um adoçante. E que adoçante é esse? Talvez seja sucralose? Talvez. Pode ser cancerígeno? Pode ser. Pode ser que eles substituam esse açúcar por xilitol, que é o que todo mundo acha que é saudável e não é. O xilitol, ele é um poliol, ele é um carboidrato de alta fermentação e que traz também muita água para o intestino, por isso que causa diarreia e gases em muitas pessoas. Mas o xilitol, ele é comprovadamente um alterador da sua microbiota para mal. Então, ele acaba pegando as bactérias do intestino, estimulando o crescimento de bactérias patogênicas, bactérias ruins, e ajudando a matar as bactérias boas.
Xilitol não é bom. Então você pega um produto fit e eles trocam por um adoçante, talvez seja o xilitol, que vai desequilibrar a sua microbiota. Às vezes eles vão precisar trocar uma gordura por um outro tipo de gordura que às vezes é pior, aumentar muito a quantidade de gordura ou colocar muitos aditivos, muitos emulsificantes para tornar mais palatável, muitos adoçantes, muitos corantes, muito aromatizante e muito conservante. Nenhum produto ultraprocessado é bom. Nenhum. Deve ter, assim, alguns que a gente fala, não, esse aqui é aceitável. Mas a maioria deles não é. Não existe, não dá para conceber na sua cabeça que você pegue um produto em uma prateleira, um produto alimentício numa prateleira e que ele dure 2 anos. Sendo que se você fizesse o mesmo produto na tua casa, ia durar 3 dias. Por que você acha que dura 2 anos? Porque aquilo já não é comida há muito tempo, aquilo já é um produto químico há muito tempo, né? Então, fica esperta com produto de supermercado, ultraprocessado, né? Principalmente esses que vai aparecer zero, light, diet, fit. Não é porque é light, diet, fit zero, não é porque é orgânico, não é porque é integral que é saudável. Aprenda a ler rótulos, tá bem? E sobre inflamação, para finalizar esse vídeo, eu quero te convidar para a semana da dieta anti-inflamatória. Acredito eu que ainda não tem um link, mas se tiver um link de inscrição, ele vai estar aqui embaixo em algum lugar. Se você não achar, você vem para o meu Instagram e participa da semana da dieta anti-inflamatória. Vai acontecer agora, na segunda quinzena de fevereiro de 2022. Então esteja presente na semana da dieta anti-inflamatória, onde vão ser lives gratuitas que eu vou falar para você tudo sobre inflamação, como desinflamar do jeito certo, sem essas mentiras terríveis que a indústria acaba contando para você. Tá bom? Te espero lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.